Saudações, rubro-negra nação. Vambora reagir aqui nem mais um vídeo sobre o nosso Mengão agora, né? Primeiro, o Gerson está chegando, o Olympique abaixou essa pedida, o próprio técnico do time já falou que o Gerson vai sair do time do Olympique, né? Falou que vai sair. E aquilo, os comentaristas aqui do programa, Léo Bertozzi, Zé Elias, Prat, Celso Zete, William Tavares, falando sobre o patamar do Flamengo. Quantos jogadores de qualidade o Flamengo tem? E secam muito, pelo amor de Deus, cara, tem uma inveja do Flamengo. Pô, o Flamengo não precisa de quinteiros, não. Quinteiros? O Flamengo não precisa, não. Meu Deus. Crédito, a ESPN no Brasil, link na descrição. E vambora pro vídeo aqui, né? E dá meu sentimento aqui à família do Pelé que se foi, né? Hoje, dia 29. É isso aí, tamo junto e vambora pro vídeo aí. Novidade. Quer ver? Quero, vamos. Vamos lá. Vamos. Vous considérez que Gerson ne fait plus partie de votre effectif aujourd'hui? Sapete la situazione lì, cioè, come la situazione. Actuellement, il s'entraîne seul et vous imaginez qu'il va partir? Lui è in uscita. Eu gostei. Primeiro, a pergunta em francês, a resposta em italiano. Você viu? Tá. Você poliglota, mas você entendeu tudo. A parte do francês com a legenda, né? Mas no italiano você mandou bem ali, né? Tá, mas eu e Zé Elias. O Zé Elias também manja. Só que o Zé Elias, ele só consegue traduzir de manhã. De manhã cedo ele tem dificuldade, essa hora ele consegue traduzir. Ele falou isso uma vez, de manhã ele não consegue fazer depois do meio-dia, tá meio sonado e tal. Mas até grego, manda um grego. Agora, traduzindo esta situação, Bertozzi, abriu o caminho ou não quer dizer nada? O treinador falou ali que tá... Eu acho que quer dizer sim, porque numa dessas o jogador tá negociável, mas se o negócio não tá andando, você fala assim, bom, eu conto com ele, Usa, né? Vai reintegrar e tal. E na verdade, pelo que tá muito claro ali, o professor Tudor não quer ver o Gerson nem pintado de ouro, né? Então, eu falei isso aqui da outra vez, então eu vou ser um pouco repetitivo. Mas não tem problema, todos nós seremos com a audiência rotativa da televisão. O que precisa pro negócio acontecer? Um clube querer, o outro clube querer, o jogador querer, o empresário querer, o pai querer, né? Parece que todo mundo quer. Mas todo mundo quer. Então, assim, se todo mundo quer, você tem uma porta aberta. A questão é o capilé. Claro. Mas dá para você compor, né? Uma parte fixa, uma parte variável, ainda, de repente, uma futura venda. Você tem gente muito especialista nisso, né? O Marcos Braz não começou a negociar ontem, né? Então, e assim, do lado do Olympique de Marseille também você vê, cara, o técnico não conta com o jogador. Eu vou segurar o jogador aqui porque você pode pensar, ok, não vou recuperar os 25 milhões que eu gastei, tá? 1 ano e meio atrás. Isso não vai acontecer. Mas eu vou perder o investimento completamente ou posso recuperar pelo menos uma parte do investimento? Então, se for rubro-negro fosse, eu estaria otimista agora, porque eu vejo uma abertura de porta interessante. Vocês sentiram o treinador um pouquinho incomodado ali, o Tudor um pouco incomodado com a pergunta? Parece um assunto que não lhe agrada mas muito. Os poucos minutos do Gerson na temporada tem ligação com o Tudor. Houve um problema entre o Tudor e o Gerson. Sim. Não foi o Tudor que indicou o Gerson, foi o Jorge Sampaoli. E ele estava bem com o Sampaoli, vamos lembrar? Estava, depois de um começo mais complicado com o Sampaoli, me parece que adiantou o Gerson para jogar. Pela esquerda. Isso. E com o Tudor, não. Né? Já quando houve a troca de técnico, o Gerson perdeu espaço no time, houve um problema entre os dois, não sei se um desentendimento de quero jogar assim, quero jogar assado, não estou jogando. Agora, o que a gente não pode esquecer, e o Bertozzi tocou em um ponto que é muito importante, que o Olympique de Marseille fez um investimento alto para contratar o Gerson, o William, porque me parece que fica uma situação assim. O Gerson não quer mais ficar no Olympique, tá bom. E o Olympique gastou o que gastou no Gerson. A gente faz o que com isso? Tem uma situação aí contratual, o Gerson fez um belo contrato, um contrato extenso, o Olympique de Marseille gastou e investiu para contratar o jogador. O jogador tem o direito de não querer ficar mais no Olympique de Marseille. Mas não é uma engenharia tão fácil. A não ser que haja um empréstimo, a não ser que o Olympique acabe cedendo o Gerson ao Flamengo por empréstimo com valor fixado, é outra coisa. Agora, para ter uma negociação definitiva, eu acharia um bom caminho, viu? Pode ser. Pensando no Olympique, gastou... Porque isso é uma verdade. O Gerson é um ativo, vamos colocar assim, do Olympique. Mal comparando, William, é o Coutinho que a gente falava do Villa. É isso. O Aston Villa fez um investimento alto para contratar do Barcelona. Em 4 meses ele está jogando pouco, 5 meses vai embora. Como assim vai embora? Exatamente. A diferença é de que o Villa parece mais disposto a ficar com o Coutinho do que o Olympique. Sim. O técnico do Olympique. Então, o técnico do Olympique me parece que não faz questão. Não, mas não faz mesmo. Ele não jogou nenhum jogo 90 minutos com esse treinador, né? Tá colocado de lado, vai treinar separado, etc.
ele não me parece fazer questão. O Zé mas jogou os tudo, né? técnicos passam. Joguei na Itália. Era chatão mesmo? Nossa. Mala? Difícil, Zé. Mas ele tava na Juventus, né? Pra piorar ainda. Faz tempo tudo, né? Eita. Nossa Senhora. Complicado Eu acho ali? que ele é da minha idade, ele é 7'6", se eu não me engano. Você tá bem, ele tá mais acabado. Tá mais mais gordinho. Tá Você gosta do acabadaço. Gerson, né? Ele não. Tá acabadaço, porque acho que é um cara que guarda rancor, raivoso. Com ele é tudo ou nada. Tudo ou nada. Todos nós já temos experiência suficiente aqui, você que está assistindo também, para bater o olho e saber quando um técnico está incomodado com a situação. Ele parecia o Deschamps falando do Benzema na Copa do Mundo. É verdade. Ele não quer tocar nesse troço. Agora, isso não significa... Não tem só o Flamengo no mundo, né, gente? Verdade. Isso daí é só uma banda do negócio, como o Zé falou, como o Léo falou. Então, para o negócio acontecer, precisa alguém querer, o outro ceder e o jogador querer vir. Duas dessas partes me parecem bem encaminhadas. O Olympique não está fazendo questão de ficar com o jogador, mas também não vai rasgar dinheiro. Claro. Se aparecer uma proposta outra, isso não significa que, por exclusão, o Gerson vai para o Flamengo de qualquer jeito. E aquela história, né, professor? O trunfo, né? Não, e o Tudor falou o seguinte, né, Zé? O que a gente acompanhou. Está em vias de sair. Tá bom. Agora me parece que a dúvida é o seguinte: vai sair como? E para onde? Vai sair como? De que maneira? Quando? O que o Flamengo pode usar como trunfo, e acho que isso vai pesar um pouquinho, também vai facilitar, é a questão do Olympique não ter quitado o Gerson, né? Você acha que são 6,5 milhões ainda? Tem um percentual né? Isso importante. tem um percentual importante. Talvez o Flamengo conte com isso. Tá bom, vamos amenizar a dívida. A gente faz aí um bem bolado para poder pagar esses 13 milhões, 12 milhões, ou sei lá, o quanto eles estão acertando ali, porque a gente não sabe realmente o valor, né? Mas eu não vejo o Olympique largando assim fácil, não. Porque você concorda comigo que se realmente, de fato, o Gerson fosse pessoa não grata lá dentro, já não teria saído? Eles já não teriam empurrado de qualquer forma para o Flamengo? Você acha que é uma coisa bom, pontual com o treinador? Acredito que... Não sei, William. Dos 3 últimos treinadores, com um ele brilhou, que foi com o Jorge Jesus. Com o Sampaoli começou ali, depois se acertou. O Sampaoli também fez uma correção de rota, como você lembrou. Às vezes, com esse aí que está o problema. Sim, às vezes não. A gente não sabe. Porque assim, você tem o dia a dia do Gerson. Nós temos o dia a dia do Gerson a gente não nos sabe. treinamentos. A gente não sabe. Porque uma coisa são os jogos. Mas não joga. O treinador pode chegar e falar para ele, não joga porque ele não treina. Sim. Ou ele não faz a função que eu desejo. Você tem várias possibilidades ali e alegações que o treinador pode colocar na mesa e falar. Nós não estamos vendo o Gerson treinar. O treinador pode falar assim, olha, ele não se dedica nos treinamentos, por que eu vou colocá-lo para jogar? Lembrando que o Gerson teve muitos problemas, não só com o São Paulo, com os próprios jogadores do Olympique. Os caras vinham a público reclamar do Gerson, que ele tinha que correr mais, que ele tinha que se dedicar mais. Então, assim, nós não sabemos o verdadeiro motivo. Não deve... Tem o lado do Gerson não jogar, mas o porquê. Qual é a opção? É a opção tática, a opção técnica? É o dia a dia? Tem essas variantes. O treinador, agora, ele era um cara chato lá na Juventus, né? Ele era um cara de muita personalidade. Ele era novo, jogou na Juventus lá, se eu não me engano, era zagueiro, junto com o Ferrara. Isso. E ele era bem assim, chato para jogar. E provavelmente ele levou essa chatice dele, em termos de personalidade, como treinador, para ser treinador. E aí você precisa utilizar mais ainda esse caráter, né, como eles falam lá, para você poder ter o banco, você ter o vestiário, as pessoas te respeitarem. Se você perde um vestiário na Europa, não é igual aqui, que você fica postergando por causa do resultado. Perdeu, os caras mandam embora. Eu lembro no começo da temporada, William, que tinha rumores dele nem ficar. E mal tinha começado o campeonato ainda, porque tinha incompreensões com o elenco, dificuldade de passar a mensagem. De novo, ele é desses caras que não é, cara, bom dia, boa tarde. Aqui a gente tem muito a ideia do técnico paizão, né? Isso. Do técnico que monta o grupo. Com o ambiente, todo mundo ficar muito bem. E assim, muitas vezes a gente fala muito isso quando discute Vitor Pereira, por exemplo, né? Que cara, assim, eu não sou seu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, você faz o que eu mando, é profissional a relação. E ele me parece um cara muito nessa direção. Então, agora, o que talvez a questão do empréstimo possa ser útil? Você não sabe se o Tudor vai ficar a próxima temporada. Então, você essa é a questão. E para o Flamengo, assim, é tão má ideia, assim, de repente, fechar um empréstimo com uma possibilidade de compra no meio do ano, porque o Flamengo disputa 4 títulos no primeiro semestre, né? Supercopas,
no plural, Recopa e Supercopa no caso, Mundial de Clubes e Campeonato Estadual, que tudo bem, vale menos, mas perdeu ano passado, vai querer ganhar. Claro. Então você tem 4 possibilidades de troféu aí no primeiro semestre e se vingar, de repente, voltar a ser um jogador importante para o time, você ganha tempo aí para uma eventual negociação. Então é uma outra possibilidade na mesa. O Olympique não fica com um jogador parado, recebendo um bom salário e sem jogar, porque o técnico não conta com ele. E o Flamengo ganharia tempo também para montar uma possível negociação. Isso é um ponto legal, porque vamos lá, o Mundial é daqui a um pouquinho mais de um mês. Isso. Né? Um mês e uns dias aí, né? Começo de fevereiro. Que diferença faz se desse, hein? Eu não acho que essa negociação também vai sair agora já, dia 2, 3 de janeiro. Mas que diferença faria o Gerson para o Flamengo pensando no Mundial, aí já imaginando aquela final dos sonhos contra o Real Madrid? Faria muita diferença a ponto de repente, fecha um negócio com o Gerson ali, dia 10 de janeiro, quem já traz, já coloca, já embarca e já vai ser titular no Mundial? William, eu tenho tratado a possibilidade do Gerson voltar ao Flamengo como um acréscimo de luxo. Tá. É o melhor grupo de jogadores do continente. Se o Gerson for contratado, ele acrescenta porque ele tem muita qualidade para jogar. Tá. Agora, se ele não for contratado, isso não vai diminuir o tamanho e a qualidade do elenco do Flamengo. Vai seguir um elenco que ninguém tem no continente, em relação à qualidade dos jogadores. Agora, se o Gerson for contratado e tiver condição de jogar, por exemplo, no Mundial, não vejo motivo para não jogar. Se ele estiver no Rio de Janeiro, estiver treinando com o grupo, se houver realmente a negociação e ela acontecer, for fechada, acho que o Gerson pode acrescentar. Agora, para mim, não muda assim favoritismo. Não Então, é que eu quero chegar. Isso também não muda. O Flamengo Não. seria diferente contra o Real Madrid com o Gerson? Eu acho que não seria pela posição em que ele joga. Tá. É um lugar que hoje, por exemplo, meio campo, o Flamengo tem o Vidal ser titular absoluto. Tá ali, tá sobrando. Claro que qualifica muito. E nesses termos que o Léo coloca, seria, acho que, o ideal. Porque empréstimo para comprar depois é o que o Flamengo mais faz. Principalmente com o jogador vindo da Europa. E tem feito bem. Tem feito muito bem. Não tem dado certo. Qualifica, não é assim um cara que chegaria para fazer diferença. Vamos supor que o Gabigol não fosse do Flamengo e o Gabigol estivesse chegando para o Flamengo. Aí eu acho que faria uma diferença maior. É um setor de campo que o Flamengo tem uma fartura muito grande. Agora, a gente ensaiou aqui há 2 dias um time para pegar o Real Madrid, tentando povoar meio campo com qualidade. Isso. Mas com ou sem o Gerson? Isso ele... Tinha o Gerson? Fizemos sem e com. Sem e com. Sem e com. Né? Com... qualificaria muito mais. Você poderia até botar mais um homem de meio de campo. Eu lembro que o Birner tirou o Pedro, sacrificou o Pedro. Foi. A gente ficou... Ele tentou tirar o Gabigol ainda, mas a gente Tentou não... tirar o Gabigol, a gente não deixou. Tudo tem limite, né, Léo? Ele queria mexer demais aquele time. Não, eu gostei assim, não, o Pedro não vai sair. Faz os 2 times. Os 2 times sem o Pedro. O Pedro virou terceira opção no Flamengo. No Flamengo, Quando o Prato Beijo fala... no seu coração, Birner. Saúde e paz a todos. Quando o Pratos fala em acréscimo de luxo, pensa que da maneira que o Flamengo joga hoje, eu não sei como é a maneira que o Vitor vai colocar, tá? Mas com a maneira que o Flamengo joga hoje... Pereira, não o Birner. Esse não tem o que vai decidir de fato o time. Você teria 4 nomes fortes para 2 vagas, né? Que você teria João Gomes, Thiago Maia, Gerson e Vidal para 2 posições. A não ser que o time jogue com 3, aí vai mudar. Aí quem vai sobrar na frente? Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro. Quem que eu não citei? Pedro. Então, você tá falando de... Você nem colocou aí, né, Léo? Bruno Henrique e Cebolinha, por exemplo. Não, tá vendo? Eu nem cogitei o Cebolinha na briga, porque para mim o Cebolinha hoje é reserva, indiscutivelmente reserva. Não, só vai trazer problema. Você já estaria falando de 8 nomes fortes, dos quais 2 necessariamente vão sentar no banco. Seja um meio-campista a mais ou um atacante a mais. Então, quando você fala em luxo, é isso. Mas time para competir por tudo tem que ter jogador bom no banco, claro, cara. Claro. Tem que ter. O Flamengo tem que ter um técnico capaz de O Flamengo não construiu isso. esse time multicampeão aí com um jogador da base no banco de reservas. Isso pode eventualmente ter, mas hoje você tem 16, 17 titulares. É fazer a cabeça dos caras, né? Porque você já tem uma situação com o Vidal, que foi muito bonzinho nessa temporada. Não sei se continuará sendo. Acho que para uma disputa curta, assim, é até mais fácil você fazer a cabeça das pessoas. Estamos juntos aqui, e o negócio é ganhar esses 2 jogos e ser campeão mundial. Né? Talvez resolver. Ele chegou com o bonde andando. Outra coisa é você ter a expectativa de um ano todo pela frente. Eu tenho essa interrogação também. Viu? Porque se chega um Gerson, já são 2 nessa condição. É Vidal e Gerson. E para o mesmo setor. A gente está falando em termos diferentes de reforço para outros clubes aqui. Tem clubes que a gente discute para montar um time, para montar um 11 decente. Outros a gente discute para montar elenco.
A gente começou a escalar o Corinthians, o time titular ficou bonito. Quando a gente começou a olhar pro banco, falou, meu Deus. Então, né? não tinha. Exatamente. Faz Porque a questão é a seguinte, você imagina o Vidal lá. Aí o Vidal chegou, só festa, alegria, queria ir pro Flamengo, compôs elenco, não criou problema, quando entrou... Social, só imagem, felicidade. toma água sem Só gás, só água o pessoal com lá em gás, Guayaquil vai que pra vaiou e piscina, pegou no não pé pediu dele. toalha. De resto tá tudo É, certo. é uma Né? Só foi vaiado em Guayaquil lá, pelos equatorianos, Foi. lá, que tem a bronca dele lá. Enfim, aí o cara tá lá e falou, bom, esse ano, né, vai pintar alguma coisa aqui, tá, tô me dedicando. Aí vem o Gerson. E aí ele olha para, ele não tá olhando para trás, ele tá olhando assim pro Gerson. Ele tá olhando pro Gerson e tá vendo o Gerson passar à frente dele. Mais um na fila. Claro que o Gerson tem um histórico recente no Flamengo que o qualifica para esse tipo de situação, né? Mas como é que fica? Me explica. Vidal tá lá, agora que vai pintar e vem o Gerson. Você fala, tudo bem, o Vidal pode até entender. Mas ele fala, Só espero que o Vitor Pereira não demore tanto como ele demorou para entender como jogava e qual posição jogava o Renato Augusto. Né? O Gerson tem uma vitalidade maior, eu acho que tem uma versatilidade maior do que o Renato. Eu acho que tecnicamente o Renato é mais, eu acho que é mais refinado que o Gerson. Embora o Gerson também é um grande jogador. Para mim não vou dizer gênio, mas é um jogador fantástico. Eu acho que joga muito. Mas eu espero só que ele não demore tanto. Porque o Gerson está saindo do Olympique, por parte dele, pelo menos o que o pai dele deixou bem claro, é que ele deseja jogar. Exatamente. Né? Ou seja, ele quer ser titular para onde ele for. Eu não sei se ele vai colocar a cláusula lá no Flamengo, aquela cláusula contratual. Quero jogar todas, serei titular. Não pode, no Flamengo não pode você não pode colocar isso. Não pode fazer isso. Eu acho que é um problema excelente, não é nem problema. São soluções que o Vitor Pereira tem nas mãos para encontrar de acordo com os jogos que ele vai enfrentar. O Vitor tem, não sei se ele vai fazer isso no Flamengo, no Corinthians ele fez muito, né? Nós estávamos falando que ele trabalhava jogo após jogo, que ele sempre, em determinados momentos, ele falou assim, eu virei um treinador resultadista, né? Que é do resultado, ou seja, jogo a jogo. Quando ele acertou o time, ele procurou manter aquele time. Tirou o Adson, né, pelo lado esquerdo, depois colocava de vez em quando o Mosquito, aí invertia os lados e tal, mas depois que acertou, ele manteve uma base. Não sei se no Flamengo ele vai conseguir fazer isso, primeiro pela quantidade de jogadores, bons jogadores que ele tem, então ele vai ter a possibilidade de variar. Depois, jogar de acordo com o adversário, não sei se ele vai fazer isso, jogar de acordo com o adversário, porque o Flamengo, nós estamos vendo aí nos últimos 6 meses, mas é um time que gosta de jogar junto. É um time que mantém um padrão quando eles jogam juntos. Quando você muda uma ou outra peça, esse padrão já sente um pouquinho. Ou quando você mexe de posição determinados jogadores, o Flamengo continua jogando bem, mas não com aquela mesma qualidade. Então é um grande desafio para o Vitor Pereira, mas eu gostaria de ter esse desafio, com essa quantidade de bons jogadores nas mãos. Claro. Quem não quer, né? É melhor. Uns com tanto, outros com tão pouco, né? Precisa só colocar os pingos nos is. Né? Porque nós estamos falando de um jogador que sai do Olympique de Marseille falando que quer jogar. E o que o Vitor vai fazer para administrar essa situação. Mas eu gostaria de ser o Vitor nesse momento, porque a quantidade de jogadores ela é fantástica, bons jogadores. Sim, só uma perguntinha aqui para vocês, para a gente mostrar que o Flamengo está de olho também em outras peças e tal. Daqui a pouco a gente vai entrar com uma tela, mas só uma coisinha aqui. O Gerson bateu na Europa, não deu certo, voltou. Segunda vez já, né? Aí o Gerson bate na Europa de novo. Não deu certo com esse treinador, mas sai com essa imagem de que não vingou, né? Fica essa última impressão. É bom a gente pontuar. Volta. Como é que fica a carreira do Gerson? Está com 25 anos. Não, mas eu acho que ele tem muito para jogar. No Flamengo ainda. eu tenho certeza que ele tem tudo para arrebentar. Estou falando em termos de Europa. Porque a gente tinha que se olhar para o Gabigol, a gente tem que se olhar para o Pedro. Não, mas aí como é que fica o Gerson? Uma coisa é o que a gente às vezes imagina e projeta para um jogador que tem o talento do Gerson. Esse jogador na Europa vai vingar. Às vezes o jogador tem uma experiência ruim na Europa, 1, 2, 3 experiências. Ele já não vê a Europa como talvez a gente observa, entendeu? Como um Eldorado, tem que ir para a Europa. O Gabriel talvez tenha uma visão hoje que ele não tinha há 5, 6 anos, que ele tinha de ir para a Europa. Consolidar o status de lenda dele no clube do que... Aí virou ídolo, está em momento especial. William, é opinião pessoal. Se eu sou o Gabigol, né? Cara, vai vir proposta do West, vai vir uma coisa... Ou do futebol espanhol. Meu... Tchau, eu vou ficar no Flamengo. Aqui que eu vou me consolidar. O salário é espetacular, paga em dia, tem uma baita estrutura. Se tudo errado, você vai ser vice-campeão, 3º lugar, se tudo é muito errado. É aí que eu quero chegar, Você é ídolo. Cara,
eu vou ficar, a não ser, claro, tem umas coisas muito pessoais. O Scarpa podia ter ficado no Palmeiras, porque eu preferi o desafio lá do Nottingham Forest e tal. Uma outra pegada, diferente. E pensa na experiência de vida também. Exatamente. Meu mochilão, né? Mesmo essa coisa do Scarpa. Mas eu sou o Gabigol, ou determinado jogador, não só o Gabigol, determinados jogadores. Cara, pra quê? Eu vou ficar por aqui mesmo. Tem Europas e Europas. Não é pensar pequeno nem nada. Assim, já fui lá, já bati, voltei, já vi como é que é também. Cara, é o seguinte, se amanhã bate o Manchester United na porta dele, eu acho que até por uma ambição e por essa questão de vai disputar títulos. Mas a real é que tem jogadores que não abriram essa porta. E aí, entre tentar, de repente, chegar para um clube intermediário, jogar 1-2 anos para dar o salto sem ter nenhuma garantia... eu acho, nem sei se era o caso do Gerson agora, se ele acreditava que o Olympique de Marseille ele conseguiria dar um outro salto. Tem um caso, né, Bertozzi, que é muito específico. Quem o indicou foi um treinador que conheceu aqui no Brasil. Exato. Que aí a gente vai entrar numa discussão em relação a o quanto o que se faz aqui no Brasil tem um eco na Europa, talvez em um grande clube. O Olympique de Marseille é um grande clube. Para quem às vezes não tem uma noção do que é o Olympique, um clube muito popular. Maior que o Paris Saint-Germain. Muito exigente. Não é? Historicamente? Sim, sem dúvida. Historicamente, maior que o Paris Saint-Germain. Mas quem o levou e quem o indicou foi um treinador que enfrentou o Gerson aqui. Então ele tem uma visão talvez do Gerson. Talvez quem esteja, entre aspas, no eurocentrismo, não veja o Gerson como a gente vê. Jogando toda quarta e domingo, jogando o que ele jogou naquele time histórico que a gente viu. Eu acho que Pode ser uma outra visão no caso também. da saída do Gerson, porque ele já tinha saído para Roma, bateu e voltou. Roma, Passou na Fiorentina, não jogou. Eu acredito, posso estar falando coisa errada aqui, besteira, mas foi único e exclusivamente financeiramente. Pelo lado financeiro. Não vejo por outra razão, a não ser, saiu, ele deve ter recebido uma oferta excelente do Olympique em termos salariais para ele poder sair. Porque, vamos voltar um pouquinho no tempo, o que era o Gerson no Flamengo? Ídolo. O que era o Gerson, possibilidade de seleção brasileira né? Por que eu vou sair? Por que eu vou deixar isso daqui? Se eu tenho toda essa... A não ser que seja por questões salariais. Porque ele já ganhava bem. Hoje, os grandes jogadores do futebol brasileiro ganham muito bem. Tem jogador que ganha aqui que não ganharia se fosse jogar num time mediano na Europa. Porque o time mediano não paga o que se paga aqui. Então, assim, tem esse lado financeiro. Depois tem o lado de desafio. Porque o Gabigol vai sair daqui, beleza. Ele vai para um time da Inglaterra. Ele vai ter que recomeçar do zero. Ele não vai chegar lá e falar assim, eu sou o Gabigol, o time vai jogar para mim. Não é isso. Ou você se enquadra naquilo que é pedido para você fazer lá no dia a dia, e aí você tem que respeitar todos os caras, não vão jogar pro Gabigol. Ou por qualquer outro jogador. Eu falei do Gabigol, porque para mim o Gabigol não tem a necessidade de sair, por conta de tudo isso que você explicou. Pode ser banco em um jogo, né? Você pode às vezes jogar bem no final de semana, no meio de semana vai ficar no banco. Aí no outro jogo, mas porque você vai, às vezes, outra história. Às vezes fica de biquinho porque não conseguiu jogar ou ficou no banco, aí o treinador vai, tá de biquinho, então nem no Aqui banco você tem um ambiente tudo de um ídolo. É lógico. E você, entre aspas, tem uma regalia que você não vai ter em outro lugar. Eu acho que os caras hoje, eles pesam muito a questão salarial, William. Que é o que leva esses caras, esses grandes jogadores. Porque se eles podem permanecer aqui no Brasil, eles ficam. É que alguns jogadores têm essa coisa de se provar, né, Zé? O Gabigol passou por lá e não deu certo. Então, acho que tem essa coisa. E acho que é o tamanho da Europa que está para chamá-lo. Ele não vai para um clube meia-boca. Se for um clube top, ele vai. São jogadores muito jovens, com muita lenha para queimar. Gabigol, Gerson, a gente não falou... 26, né? A gente não falou do Pedro, mas é um outro caso desse. O Pedro é outro que com certeza tem ali a pulguinha atrás da orelha de se provar na Europa. O senhor não acha que, por exemplo, esses jogadores que nós estamos falando aqui, com 26 anos, para que eles possam ser contratados para esses times grandes aí, eu acho que já passou o tempo. O senhor não acha para a Europa? Já está no limite. 26, para baixo de 26, né? E tudo é contexto, né, professor? Por exemplo, a gente pega a ida do Pedro para a Fiorentina, né? Foi quando ele voltou daquela contusão grave, porque senão ele não ia para a Fiorentina, ele ia para o Real Madrid. Quando ele teve a primeira contusão grave de joelho. Né? E estava convocado para a seleção, inclusive. Foi até o que abriu a porta do Richarlison. Olha como são as coisas. O Richarlison acabou sendo titular na Copa do Mundo. Mas ele vai para a Fiorentina no momento que ele está se recuperando, e aí ele começa aos poucos, não vai jogar muito no primeiro momento. Aí surge o Vlahovic, que é um jogador que é tão espetacular, que foi vendido pelo que foi vendido para a Juventus. Croata não serve, desculpa. O Vlahovic. Então, assim, no meio da temporada ele falou, não, eu prefiro voltar para o Brasil e jogar. E foi o que aconteceu. E não dá para falar que ele tomou a decisão errada também, né? Basta ver o que ele representou no Flamengo e foi para a Copa do Mundo como jogador do Flamengo. Mas tudo é contexto. Nem toda volta é sinal de fracasso absoluto ou que acabou. Tem escolhas para o jogador. Naquele momento ele podia falar, não, eu vou insistir, na hora que eu tiver minha chance aqui, eu vou provar e vou ficar.
Mas a cabeça dele fala, cara, não tô à vontade aqui, eu prefiro não é dar um passo atrás, é ir jogar. Eu sei que o Flamengo me quer, sei que o Flamengo tem condição de me comprar. Tenho certeza que eu vou ser feliz lá. lá. Eu vou jogar e pronto. Conheço tudo lá. E veio. É verdade. Momento, mas a Europa do Gerson foi uma Europa, já vou considerar que saiu dessa segunda. Uma Itália e foi uma França, Europa muito melhor que a do Gabigol. Sem dúvida. A do Gabigol ainda existiu. É. E ainda existiu em clubes diferentes, com técnicos diferentes, não tem como botar culpa em ninguém. O Gerson acho que não é a primeira e nem será a última vítima disso que o Prates falou, do técnico brasileiro que veio aqui, especificamente vítima do Sampaoli. Vítima no sentido de que o Sampaoli tem alguns homens que são homens dele, quando ele chega, depois ele vai embora, os caras ficam órfãos. Isso não aconteceu só com ele, aconteceu com o Ganso. Embora o Ganso também tenha assim, disposto com o Sampaoli antes do fim ali. Mas o Sampaoli é muito personalista nesse sentido. Né? A gente teve experiências com ele aqui em Santos e Atlético. Ele não pensa duas vezes. Quando a gente falava sobre o Rafael do São Paulo, que está no São Paulo agora, então, que era goleiro, ele falou, não, esse aí não. Ele no Santos tirou o Vanderlei. O Vanderlei era o dono da Vila Belmiro. O São Paulo foi lá, colocou o Pérez, presidente da época do Santos, na parede e falou, quero o Cueva. Isso. Não, e deixou o Santos tendo mais um ano de contrato. Às vezes ficou um tipo de situação que parece assim, acabou o contrato, ele optou por sair. Não, ele tinha mais um ano. Sim. E aí uma série de problemas internos, inclusive que ele se beneficiou com alguns deles. Depois ele saiu e aí foi pro Atlético em seguida. E sempre a cota de capricho do Sampaoli, né? Não digo que o Gerson tenha sido isso, mas ele ficou muito estigmatizado como o homem do Sampaoli. Muito bem. Temos uma tela aí, né, Felipe? Vamos dar mais um pouquinho aqui de Flamengo, que a gente tem a tela da sequência, tem mais assuntos, vamos falar de mais clubes, tá? Fique ligado aqui com a gente no F90. Então, assim, ó, os meio-campistas do Fla para 2022... Nossa, nem lembrava do Pulgar, cara. Pois é. Mas nem eu. Nem eu. E o Varela. E de vez em quando eu esqueço do Varela. Então, vamos lá, tem Vitor Hugo, tem Pulgar... Tem Thiago Maia, tem João Gomes, tem Arrascaeta. Pelo amor de Deus, dá pra fazer 3 times aí. Vidal, Matheus França. Bom Matheus França, hein? Sim. Bom jogador. Mas a tendência é que joguem menos. Vai jogar esses menos. jogadores mais jovens do Flamengo. Você já vende Como isso. o Zé política de contratar um jogador consagrado. Pode mexer no jogador copo. consagrado, os mais novos, como que fazem? Os mais novos? O próprio Vitor Hugo também. Agora, também tem o Quinteiro, é bom lembrar, né? Que tá em negociação, também interessa ao Flamengo. Eu sei que o elenco tem que ficar forte, são muitas competições, o Flamengo vai brigar por título em todas, mas é gente pra dedéu, hein, cara? Tem um time no meio campo, são 11 nomes. Ainda precisa do Quinteiro. O Quinteiro é um dos vários jogadores, né, que a gente coloca talento aqui, compromisso uns degrauzinhos abaixo. Você não contrataria? Cara, eu não acho indispensável, assim, se você trouxer o Quinteiro para ser o reserva da Arrascaeta, ele vai ficar legal com isso? Depende do cara. Ele não vai ficar? De novo, eu gosto do talento do Quinteiro. O pacote do Quinteiro não é um cara que me convence. Você acha que ele criaria problema em ser reserva do Arrascaeta? Problema, mas se ele criar problema, ele nem trazer, porque o Arrascaeta é o cara. Ele é inquieto demais. Ele só vai entrar na vaga do Arrascaeta quando o Arrascaeta se machucar, tomara que não. Convocado. Mas suspenso, que também não é muito caso Arrascaeta, suspensões. Se você já está trazendo o Gerson... Cara, tem que entender isso. Assim, lógico que tem a quantidade, mas se você já está trazendo o Gerson, você já está trazendo naturalmente um substituto para o Arrascaeta. Pode ser também. Porque o Gerson joga nessa posição, inclusive na Europa, Bem ele está jogando um pouco à frente. Bem pensado. Sim. Ele não tem mais a função que tinha quando jogava com o Jorge Jesus ali, que era um segundo de meio campo, né, um segundo volante, como diria... né, o Prates aqui de box to box, que eu falo mesmo. É o cara que sai um pouquinho mais, tal, nas entrelinhas também, que toca um pouco mais a bola, é o responsável pela saída de jogo. Então, eu não sei. Precisa ver se você vai trazer um problema ou uma solução, como o Bertozzi falou, né? Porque depois você tem que administrar uma situação que, por falta de sem necessidade alguma. O Everton Ribeiro vai sair? Jogadores de lado de campo. Não. Eu não gostei do ano do Quinteiro no River. Tudo bem que assim, o ano do River foi tranquilamente o pior ano com o Galhardo, tanto que depois ele saiu, encerrou o ciclo. Mas assim, foi um ano que ele teve lesão, nem sempre foi titular. O River agora buscou o Nacho de volta, né? Pois é. E até por isso, talvez, a facilidade para o Quinteiro sair. Mas assim, eu tenho dúvidas se vale a pena o esforço, para ser sincero. Mas é um jogador de característica mais próxima do Arrascaeta, né? Que é uma coisa que o Flamengo pede há muito tempo. O Flamengo, inclusive, passou um tempo aí
quando necessitava de alguém para o lugar do Arrascaeta, ele necessitou muito técnico ali sofreu, ex-técnicos do Flamengo sofreram com esse problema, o Renato principalmente, e ali se tentava jogador, por exemplo, que deu o Vitinho. Se você tem um cara de característica mais próxima, eu acho que um argumento para defender a vinda do Quinteiro é justamente essa. Ele é o mais próximo do Arrascaeta de todos esses 11 nomes. Mas o cara tem que entender que ele está vindo, que o Léo falou aqui, que ele vai ser reserva do Arrascaeta. Mais um a entender isso, né? Ele vai ter que entender. Mais porque, um a entender. Cara, você traz... O Arrascaeta... Tudo bem, tem Gabigol, tem Pedro, mas o Arrascaeta talvez seja a figura mais sólida, assim. Se você pegar o time do Flamengo e falar quem é insubstituível, escolhe um. Tudo bem, a maioria vai escolher o Arrascaeta. E nós estamos falando, a gente não sabe nem qual é o sistema de jogo que o Flamengo vai jogar com o Vitor Pereira. Eu acho que vai até variar. Se vai jogar com três jogadores de meio campo, como ele estava fazendo com o Arrascaeta pode jogar vindo da esquerda para dentro. Porque centralizava o Thiago, o João e o Everton Ribeiro aqui. Gabigol, Pedro e do lado esquerdo, ou sobrando ali o Arrascaeta, que vinha para um lado e para o outro. Como é que vai jogar? Vai jogar com 2 jogadores no meio campo? 2 jogadores de lado, um centralizado e um centroavante? Vai jogar com 3-1-2, como vinha jogando antes? 4-1-3-2? Como é que esse time do Vitor Pereira vai ser montado? Porque se você, dependendo do sistema de jogo que ele optar, você tem mais do que 2 jogadores numa mesma posição. E 2 ótimos jogadores. Mas não estou dizendo que seja problema isso, a quantidade. Não é isso. Estou dizendo que para você administrar essa situação, você imagina, você tem o Arrascaeta, você tem o Gerson, que pode fazer essa função, e você tem o Quinteiro para fazer a mesma função. Eu não sei se o Quinteiro vai jogar aberto. Não, acho que até por característica, não é jogador que dificilmente vai fechar o lado. O Quinteiro é um jogador mais específico, para determinada função. Ele, para mim, por exemplo, ele não tem a mesma mobilidade que tem o Arrascaeta. Vai fazer 30 já, não é nem garoto mais. Ele não tem a mesma mobilidade que tem o Arrascaeta, eu acho. Pelo menos na minha opinião. Posso estar errado. Sim. O Arrascaeta é muito mais versátil, né? Em termos de procurar os espaços, jogar entre as linhas. Eu acho que em termos técnicos, o Quinteiro é um ótimo jogador, mas o Arrascaeta tem essa... Eu acho que tem essa capacidade melhor do que a dele. Então, ele é um pouco aquele cara que joga um pouco mais centralizado, um cara que dá um passinho, 2 passos para cá, 2 passos para lá. Então, eu não sei, a gente não sabe. Como que o Vitor Pereira vai armar esse time? Que aí, dependendo, você tem, como eu falei, volto a falar, é um pouco chato, mas serão 3 jogadores por posição. E aí você tem que administrar uma situação que muitas vezes não é legal. Aí você contrata um jogador, 6 meses depois, ele fala assim, eu preciso ir embora, quero ir embora, não estou jogando. Quando o terceiro é um garoto que está vindo dos juniores, é outra história. É diferente. Né? Você traz um cara do River Plate. Mas se você tiver medo desse desafio, você nunca vai trazer ninguém para ser reserva do Arrascaeta. A questão é financeira também, né, professor? Hoje o cara que está na Argentina olha para o Brasil e para ele, a gente discutiu agora do cara que vai para a Europa também. Outra realidade. Para o cara que sai da Argentina para o Brasil, ele está fazendo uma pedida para o River, que para o River é difícil. Para o Flamengo, talvez, ele olha e, bom, vale a pena. Hoje não tem mais... Hoje, sim, o River Plate não disputa mais com o Flamengo. Se o Flamengo e o River quiserem o mesmo jogador, ele vai pro Flamengo. Sim. Vamos fazer um teste aqui, então. O Silvani, meu querido, coloca a tela aí pra gente de novo, por favor. Não é necessariamente o Silvani, né, que manda. Quem coloca a tela? O Silvani tá gostando? Será que eu tô preocupado com a avaliação dele, viu? Ele tá gostando, já mandou mensagem aqui. Tá bonito o negócio. Vamos mudar. Então, vamos lá. Você levantou um ponto, você também falou assim, o substituto do Arrascaeta. Vamos descartar o Quinteiro, vai? Tá cheirando mal esse negócio. Do Quinteiro tá vendo do Bernabéu, aquele jogo ajudou muito. Você não tem... Olhando aí neste elenco, olhando essas opções, não tem alguém que possa fazer a função? Então, não precisa trazer o Quinteiro que a gente consegue resolver aqui. Não tem? Eu acho que o próprio Everton Ribeiro pode jogar por dentro. Então, assim, por isso que eu acho que não é uma necessidade. Por isso que eu te pergunto, faria tanta diferença assim um Quinteiro? Será que... Porque a gente está falando, não é um cara para assumir... Não é assim, o Arrascaeta vai embora, a gente tem que trazer o cara para a posição. Não, a gente tem que ter uma solução para quando o Arrascaeta... Vou bater na madeira de novo. Ou suspenso ou convocado. Não tem ninguém que possa fazer uma função tão bem quanto o Quinteiro faria? Ou até melhor? Peraí, o Everton Ribeiro... Ele é titular, ele joga na dele. Você está desvestindo uma. Porque se isso fosse fácil assim, a gente não estaria discutindo há um ano uma opção pela Arrascaeta. O Everton Ribeiro já está lá. Só que para botar o Everton Ribeiro lá, você vai vestir um santo e desvestir outro. Mas quem faria a função do Everton Ribeiro? Eu quero um cara de fora, então. Eu quero um cara de fora para, de repente, com a volta, é o que o Zé falou.
Depende do esquema que ele jogar. O Bruno Henrique tá voltando. Você pode Tem o ter essa Cebolinha opção. também, só pra Cebolinha lembrar. também. Hã? Tem o Cebolinha também. Então você acha que tem que contratar esse cara? Pode ser que Eu acho você que falta contrataria. muito tempo esse Tem que ter esse segundo cara, do Arrascaeta. Para não mexer com os outros. Para não Mas mexer... é um problema político, porque ser o segundo do Arrascaeta, primeiro tem que ter qualidade. Então sempre será um cara que vai pensar que poderia estar jogando. Mas é Ou como, ali, ser ou em outro reserva, clube. é como ser reserva do Rogério Ceni quando ele era goleiro. Só tem que fazer a cabeça do cara. Se bem que o Arrascaeta esse ano já teve questões de pubalgia, né? Ele já não chega... Quando começa a Copa, a gente discute, pô, será que ele não tá jogando por causa da lesão? Depois ficou claro que não, mas a gente chegou até essa dúvida porque ele sentiu um pouco. Talvez, assim, se o Flamengo tem informações de que o Arrascaeta vai ficar fora de um número razoável de jogos pelo indício que foi o fim da última temporada, aí talvez a coisa mude um pouco de figura. E precisa, porque a gente já falou aqui, Flamengo sem Arrascaeta é uma outra coisa, muito pior. É muito pior. Mal comparando é o caso do Corinthians com o Renato Augusto. Tem um ano aí que o Renato Augusto não pega o ano inteiro. Né? O Arrascaeta precisa muito desse cara para o lugar do Arrascaeta. Faz 2, 3 temporadas que a gente fala disso. Toda vez o nível caía. E era sempre no improviso, porque não tinha esse cara. Por aproximação, claro, é o Everton Ribeiro. Mas aí você pensa num outro desenho do time. Para o Everton Ribeiro largar a função dele de hoje, de lado, alguém mais tem que entrar. Aí entraria Bruno Henrique, aí é outro time, outro desenho. Que é uma sorte também do Vitor Pereira, viu? Ele vem de um trabalho em que ele mal tinha 11. Você acha que é sorte, professor? Você viu o elenco dele lá, professor? A gente está discutindo se contrata mais um ou não. É sorte. Ele tem essa 11. tela aí. Prates, tem uma tela com 11 meu amigo, fica jogadores. com uma dor de no meio. cotovelo, viu, professor? É um time quando olha pra inteiro. essa Mas tela. isso aí assim, isso é pergunta para cair na prova. Por que os problemas pessoais do Vitor Pereira resolveram tão rápido, entre aspas? Ele olhou para essa tela aí, filho. Por que a sogra deixou de ser um... Ele deixou de ser um olhou, problema? chegou a proposta do Flamengo. o Deixa outro mundo. eu abrir o elenco aqui. Não, acho que dá para resolver. Até a sogra ficou... Qualquer problema que eu tenha, dá chegou para com essa resolver. lista pra sogra, né? Falou, o que a senhora acha aí? Vai lá, tá tudo, já tô bem, vai tranquilo, tá tudo certo. O Prates, como historiador do Santos, ficou triste. Agora não entendo. Eu analisando a tela com tranquilidade, obviamente, sempre jornalisticamente, né? Ah, sim, sempre imparcialidade. Assim, Quantos cabiam no Santos ali? Todos. tanto para 11 e nada para Quinteiro, outros. Não vem, acabava arruma o Quinteiro. nome Ele ali. joga, hein? Joga. Muitos, inclusive, já couberam. O Santos, o Quinteiro é titular. Se o Quinteiro quiser ir pro Santos, lá ele é titular, hein? Não, acho que é melhor não. não? O Quinteiro não. Por que não? O Quinteiro tá vivendo muito do Bernabéu, já faz 5 anos isso daí. Deixa. Vamos para outro nome. Não, Mas, William, quanto Fala, nome fala. lá apareceu, hein? Um monte. Puxa vida, tá discutindo se chega um terceiro para reserva do outro. Isso. Tudo nome Você bom. tá com inveja? Não, deu uma Tá leve surpreso? depressão, mas vai passar. Deu uma depressão? Deu. É, Porque passar, com boa vontade. até porque se você olhar o elenco inteiro, sua depressão vai caminhada aumentar. pelo canal Pensa ali, Bruno passa, Henrique, Gabigol. Eu acho né? que essa caminhada aí A que vai caminhadinha- salvar. exatamente. Já Faltando teve bastante. Thiago Maia. Hein? Você pensar os três aí, já dá uma depressão maior, né? pode seguir Mas você ali. traz o Quinteiro ou você resolve ali sem o Não, Quinteiro? acho que não tem necessidade do Quinteiro. Não? Com quem que você resolve se faltar o Arrascaeta? Então, ali eu concordo com o professor que você tem de tentar adaptar alguém ou tentar fazer alguém se acostumar a jogar em uma função que talvez não tenha muito costume de jogar. Mas o Vitor Hugo é um jogador muito interessante, é um meio-campista que ele é um volante que pode ser um meia em alguns momentos, é muito jovem. E o Flamengo ganhou o que ganhou nessa temporada, Copa do Brasil e Libertadores, muitas vezes sem um brilho do Arrascaeta. Porque outros brilharam pelo Arrascaeta. Everton Ribeiro terminou muito bem o ano, o Pedro fez muitos gols, o Gabriel foi muito importante para o time. Ter o Arrascaeta bem, claro que ninguém tem. E se tiver o Arrascaeta bem, ele desequilibra os jogos. Mas o Flamengo ganhou títulos importantes no ano sem o Arrascaeta 100% fisicamente. Eu acho que isso já é um indício Mas de, não às era vezes, melhor? ele sem estar Prates, tinindo... Você tendo 11 nomes Eu pro fiquei, meio eu campo. fiquei mal com essa tela, professor. Essa tela aí Eu senti derrubou. que deixou, deprimiu. Deprimiu. Aguinha com açúcar. É, por uma favor. aguinha com açúcar Essa aqui, tela aí, professor, qualquer um por se favor. sente pobre. Passou dessa. mal. Ela aí, É uma Eu, pobreza. infelizmente, Prates, eu já tô entrando numa fase da vida com o meu time que é assim, eu já tô acostumando Conformismo? com o conformismo tá me fazendo mal. Tá isso no aí. ponto de pouco? Você tá no ponto de ônibus ali, o vizinho passou de carro novo, né, Prates? Aí ele passou uma vez. Você tá Ainda aí. buzina, ainda te avisa. É o carro do rodízio ainda, que ele tem só pro dia do rodízio. Mas, Léo, ele não passou só uma vez com esse carro novo. Ele passou a cada 5 minutos. Eu acho que não precisava ostentar desse jeito. Eu acho. Eu tô ali em Santos 6 da manhã esperando aquele ônibus pra Samambaia, Praia Grande, Aí passou uma lotado, vez. cheio. Não Você mostra vai mais lá, isso aí, não. Aí passa o cara com o carrão. É mais ou menos essa sensação. Passa o bonde do Mengão. Isso. Mas vocês não acham que para ser uma lista com tanto nome bom, com 11 nomes, tem um time inteiro só de meia?
Não devia ter uma solução mais efetiva para o Arrascaeta, em vez de ficar contando com o garoto, que também pode fazer a função, com o Everton Ribeiro. Tem 11 nomes ali. Mas essa garantia não tem, né, professor? Com nenhum nome. Mas o senhor não acha que esse nome é o Gerson? Porque o Gerson, ele tem uma coisa que o Quinteiro não tem e vai ter que brigar para adquirir, que é a moral com a torcida. Sim. O Gerson não. Se você sai Arrascaeta, entra quem? Gerson, beleza. Testado e aprovado. A torcida já vai falar, beleza, tranquilo, já fica mais... Não tem aquela coisa do desafio, ou se vai encaixar, se não vai encaixar, como é que o jogador vai reagir. Não sei se é uma visão um pouco quadrada, mas eu enxergo, assim, para o lugar da Arrascaeta, um cara mais meia do que volante, sabe? Um meia mais puro, assim. Uma coisa mais... Né, professor? Eu gostei da ideia. O professor se comoveu com o Quinteiro. Eu sei que o Quinteiro... O professor foi em 2018, River e Boca. Depois Vai furar o olho, levar ele pro Corinthians, né, Eu sei que o Quinteiro é aquela coisa, aquele risco de ter duas alegrias quando chega e quando vai. Isso. Mas a gente... Só não fala a marca do carro agora, hein? A gente encanta, né? Tem várias agora. Olha... Antigamente era uma só, agora tem um monte. A gente tá falando aqui possibilidades do Flamengo. O resumo da ópera aqui é que o torcedor do Flamengo, neste momento, fica feliz com essa informação aí, né? Do tudo, era a declaração dele. Opa, de repente o Gerson tá mais perto. O Marcos Braz falou outro dia que era difícil, mas que tinha que tentar e tal. Então as coisas vão se casando, o torcedor fica feliz. Já o torcedor do Corinthians... Alô? Então é isso aí, nação. Mais um React, né? Concluído. Rafael Prat. Passa até mal vendo essa tela aí, né? Que eram os jogadores. A inveja é grande. A inveja é grande, né? Não vou me pronunciar muito aqui, né? Porque, infelizmente, o Pelé morreu. Infelizmente, acontece, né? É um ser humano qualquer outro e um dia ele vai morrer. É aquilo. Eu vi uma coisa até engraçada, né? A mãe do Pelé completou 100 anos. Acho que foi esse ano que completou 100 anos. E é aquilo. Ela... viu o Pelé nascer, a carreira do Pelé toda, viu o Pelé morrer e a mãe ainda tá viva, né? Graças a Deus. É incrível, né? A mãe conseguiu ver o nascimento do seu filho Pelé e a morte, e a mãe ainda tá, graças a Deus, viva, né? Mas é isso aí, né? Meu sentimento à família do Pelé. Eu não vou me estender muito aqui não, porque vai ter aquele desânimo, né? Triste. Um dia ou outro todo mundo vai morrer, né? Mas meu sentimento à família do Pelé aí. Tamo junto e aquilo. O Flamengo tá uma máquina, mano. O Flamengo vai ficar uma máquina. Máquina! Isso é Mengão malvadão pra caramba. Tamo junto. Valeu, nação!